4435-8010. Este é o telefone para você assinar o Diário do Grande ABC com 30% de desconto. E ainda escolha um presente exclusivo, cooler para 10 latinhas, kits, churrasco, viagem, caipirinha, vinho e voucher para 2 diárias de casal em Búzios, Campos do Jordão e outros destinos. Assine 4435-8010. Diário do Grande ABC. Valoriza a região, valoriza você. Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco. Começamos agora o nosso programa Opinião no seu DG ABC TV. Você sabe, um espaço para discussão política, onde a gente traz personalidades, onde a gente conversa, a gente discute, enfim, um espaço a mais para você ter muita informação do cenário político do Grande ABC. E na edição de hoje vamos falar sobre a política de São Caetano, cidade que teve uma eleição para alguns surpreendente, do candidato a prefeito, surpreendendo, vencendo aí a candidata governista, né, a Regina Mauro. O Paulo Pinheiro foi o prefeito eleito, e na Câmara também renovação. Para isso, trouxemos aqui em nossos estúdios o vereador eleito do PT, Pio Mielo. Ele teve 1.396 votos, o 13º mais votado. E vamos conversar, falar um pouco da sua expectativa, o que ele pretende fazer nesse primeiro mandato, enfim, como ele vê o cenário político de São Caetano. Fica aí, o programa Opinião está no ar. Pio Mielo, que na primeira tentativa já foi eleito vereador de São Caetano. Vereador, já posso chamar assim, né? Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui em nossos estúdios, bater um papo, conversar com o nosso internauta, e parabéns pela conquista. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade que o Diário, esse grande veículo que forma tantas opiniões no Grande ABC, proporcionou de nos convidar. E agradeço os internautas, espero que tenham paciência e compartilhem, opinem das nossas opiniões. Maravilha. Vereador, primeiro que eu queria que o senhor falasse um pouco para o internauta, para o nosso morador do Grande ABC, essa votação o surpreendeu de alguma forma? O senhor contasse um pouco, o senhor que vem do grupo, faz parte de um grupo político, né? Quer dizer, e como foi a ideia de se candidatar a vereador? Foi ser candidato a vereador é uma decisão que exige muita ousadia e responsabilidade. Alguns dizem que exige um pouco de loucura, né? Mas eu prefiro acreditar só na ousadia e responsabilidade. Estou no PT desde 1988, eu tirei meu título aos 16 anos, foi a primeira votação que permitiu, até então, para votar ao candidato Lula, à época. Então eu sou da geração de caras pintadas, eu peguei todo aquele movimento. Filho de metalúrgico da Volkswagen, filho de dona de casa, então eu cresci num ambiente de ebulição política. Participei de muito movimento estudantil, estudei aqui na Fundação Santo André, na FAFIL, me formei em matemática, depois fui fazer pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, né? Então eu sempre estive muito próximo do movimento estudantil, né? Muito próximo da política. E paralela, sempre tive uma atuação presente em São Caetano, ajudando a coordenar diversas candidaturas em diferentes momentos. E ao que passo que em 2010, né, no último pleito, onde a gente elegeu a presidenta Dilma e uma série de deputados federais e estaduais, nos deu condição de o grupo me convencer a ser candidato a vereador em 2012. Em princípio, eu confesso que até relutei, mas até por inserção da nossa opinião junto à juventude, eu me senti muito responsável por essa decisão. Me lancei candidato, realmente foi uma candidatura muito difícil pelo ambiente que nós vivemos na cidade, houve uma polarização da disputa majoritária, houve uma quantidade excessiva de candidaturas a vereador na cidade, democrático, mas para uma cidade de 15 quilômetros quadrados, ter mais de 300 candidatos e candidatas a vereador é uma disputa quase sanguinária, né, política. É um vestibular mesmo. É um vestibular, e aí a gente consegue, numa primeira candidatura, ser um dos 19 eleitos. Ficamos no 13º lugar, com quase 1.400 votos. Realmente me surpreendeu, e eu tenho a convicção, Sérgio, que foi uma candidatura de opinião.
eu tive um acesso muito grande, trabalhei com as redes sociais, formamos um plano de propostas a partir de internautas, a partir de alunos, ex-alunos. Eu sou professor há quase 18 anos em São Caetano. Então essa rede apostou muito na renovação na Câmara e me ajudou não apenas na campanha, pedindo voto, votando, mas formando opinião e agora dando sustentação para os desafios que nós teremos. Qual que deve ser sua plataforma aí? No que o senhor pretende se basear aí o seu mandato? Eu penso que São Caetano é uma cidade, em primeiro lugar, rica, né? Nós vamos para R$1 bilhão o orçamento para 2013, 1 bilhão e 35, se eu não me engano. Mas é uma cidade que ainda tem demandas sociais que precisam ser atendidas. Em 2012, nós temos um orçamento de R$901 milhões e eu ouço o que a cidade deve, né? O atual prefeito vai entregar uma cidade endividada. Eu queria entender como você, com um orçamento de 901 milhões, consegue, numa cidade de 15 quilômetros quadrados, com 150 mil habitantes, 100% urbanizada, você ainda consegue entregar uma cidade com dívida, né? Eu tenho certeza que a equipe de transição está olhando isso com carinho, mas há de apresentar uma resposta para a cidade. Então eu acho que o nosso mandato ele precisa se pautar no bom uso, no uso correto, inteligente da coisa pública. Então eu penso que há 3 temas que eu vou me dedicar à exaustão. Primeiro, a educação. Eu sou professor, sou educador, e quando eu falo educação eu envolvo cultura, esporte, lazer, juventude, porque eu entendo que isso tudo faz parte da mesma seara. Não vou abandonar, lógico, que a saúde que está caótica na cidade, se você me permite, ou segurança, né, que são 2 temas cruciais, mas a educação é um tema que eu vou me dedicar. Um segundo grande tema é o desenvolvimento econômico. Essa semana eu tive a oportunidade de propor e ajudar a conduzir um diálogo entre um grupo de empresários do setor têxtil de São Caetano. Você me permite uma história rápida? Por favor. Empresários do setor têxtil da cidade, com uma parte da equipe de transição do Dr. Paulo Pinheiro. Eu já agradeço que em meio de tantas conversas, tantos problemas na transição, abriu espaço na agenda e nos receber. E o tema era muito simples, para que São Caetano volte a confeccionar os seus uniformes escolares. Talvez pareça um tema pequeno, né, para alguns, né, talvez para o internauta, mas para a cidade isso é muito importante. Geração de Você gera renda. emprego, trabalho, renda, divisas. Você poderia provocar um movimento onde senhoras e senhores da cidade confeccionassem uniformes dos seus filhos, dos seus netos, até daria um carinho, digamos, a mais. Não teríamos problemas de atraso. Então é uma pequena ação que você movimenta o desenvolvimento econômico. Hoje São Caetano, o centro da cidade, está abandonado, né? O São Caetano, que já foi uma cidade conhecida pela sua qualidade do serviço, pelo seu comércio, hoje ela está aquém do que poderia ser. Então se o nosso mandato conseguir ajudar São Caetano a redescobrir a sua vocação, que não pode ser uma vocação apenas da especulação imobiliária. Se São Caetano se transformar apenas em prédios residenciais e decretar que é uma cidade dormitório, o que a gente faz com tantos trabalhos? Então eu acho que educação, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, eu acho que são os 3 carros-chefes que o meu mandato pretende apresentar alternativas, pretende apresentar propostas. Nunca esquecendo do papel principal que o vereador tem, que é o de fiscalizador, fiscalização. PT e PMDB têm uma sinergia, né? Formaram uma dupla de sucesso que vem comandando o Brasil. O PMDB teve um papel importante na eleição do Fernando Haddad em São Paulo, que isso é uma curiosidade também, né, Sérgio? São Caetano, as 3 cidades que fazem divisa com São Caetano serão governadas pelo PT. São Paulo, Fernando Haddad, São Bernardo pelo nosso querido Luiz Marinho, Santo André pelo nosso Carlos Grana. E eu, sendo o único vereador do PT de São Caetano, eu tenho uma responsabilidade já natural de dialogar com essas 3 cidades, de buscar recursos, desenvolver políticas que somem a cidade nessa divisa. Então eu penso que é um papel chave que nós teremos, e PT e PMDB têm sinergia para isso. Então o PT de São Caetano,
né, já discutiu, está discutindo, está predisposto a contribuir com o governo. Vai ser governista? Quer dizer, o PT de São Caetano já decidiu isso? Vai fazer parte da base de sustentação? Esse convite deve partir do Executivo, né? A caneta pertence ao prefeito, mas existe a predisposição do PT de São Caetano a ajudar, a somar forças para que o governo do PMDB faça uma boa gestão. Seria incoerente da nossa parte, antes mesmo de começar um exercício, já sair numa oposição, sendo que o PMDB é parceiro do PT e vice-versa em diversas outras administrações. Então a gente coloca uma predisposição a ajudar. Se o governo eleito, se o Dr. Paulo Pinheiro e a sua equipe avaliar que o PT possa contribuir. Temos quadros técnicos, temos quadros políticos que podem somar a uma boa gestão da cidade. Mas independente de ser governo ou não, o vereador ele precisa ter um papel de independência, onde ele possa aplaudir, defender aquilo que ele achar que é correto, mas se por um acaso ocorrer alguma situação ou algum projeto que eu e o meu partido avaliar que esteja não a favor da cidade, a gente vai cumprir o papel de responsabilidade. Então a gente começa com uma predisposição a ajudar, mas eu espero, né, estamos no aguardo de um convite formal aí do Dr. Paulo Pinheiro, prefeito eleito, a nos chamar. O senhor acha até por essa proximidade do PT com o PMDB, não só em São Caetano, como o senhor disse, começa na esfera federal, né? A presidenta Dilma, que tem o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, como vice. O senhor entende que o PT tem espaço para fazer parte do governo, Paulo Pinheiro? O senhor acha que o PT tem o direito de reivindicar? Como é que o senhor coloca isso? Tem, eu acho que o PT tem o direito de reivindicar. Primeiro, do ponto de vista eleitoral, a militância do Partido dos Trabalhadores, uma boa parte do eleitor tradicional ao PT, já contribuiu para a vitória do Dr. Paulo Pinheiro. Não estou aqui, né, no ato de arrogância política dizendo que foi eleito pelo PT, não é isso. Mas contribuímos com diversos outros partidos, né, como os outros 3 partidos da base da coligação do Dr. Paulo e outros avulsos, nós contribuímos para essa vitória. Em segundo lugar, como eu disse, o PT e o PMDB, na região do ABC, nas cidades do ABC, há sinergia. Talvez exceto Mauá pela polarização que houve, mas se você olhar Santo André, São Bernardo, as 2 maiores cidades, o PT e o PMDB caminham juntos. Então isso nos dá respaldo. E o PT de São Caetano está preparadíssimo do ponto de vista de tecnicidade, tem quadros técnicos e políticos, seja no campo jurídico, seja no campo da engenharia, seja no campo da educação ou da saúde. Nós temos profissionais qualificados, técnicos, com capacidade de atender um chamado, se assim o Dr. Paulo Pinheiro avaliar que é necessário. Já houve alguma conversa preliminar nesse sentido, vereador? Houve, como a gente diz, paqueras, não é isso? Não? Trocas de olhares, trocas de sinergias. O exemplo da indústria têxtil, né? Eu faço uma reunião com os empresários, peço uma agenda, né, com a equipe de transição, sou bem recebido, somos acolhidos. Então mostra que há sinergia. Agora, convite formal, de uma maneira mais concreta, ainda não. A gente entende que ainda há tempo hábil para isso, né? E o Dr. Paulo, com a sua equipe, está cuidando da transição, que não deve ser fácil, né? Você assume uma cidade com R$1 bilhão de orçamento para 2013, onde há especulações de endividamento, né? Com tantos secretários, tantos cargos a nomear, não é fácil, mas há tempo para que isso ocorra. Também de uma maneira muito tranquila, Sérgio, internauta, o PT está com sentimento de responsabilidade, de reorganização na cidade. Eu acho que a nossa vitória mostrou que o PT está vivo em São Caetano. Muitos apostavam que o PT não elegeria ninguém, que o PT acabou, e não é verdade. A presidenta Dilma ostenta excelentes níveis de aprovação na cidade, né? Em meio a tantos percalços, a gente conseguiu eleger um vereador que tem a responsabilidade agora de conduzir um mandato e de ajudar a reconstruir o partido em São Caetano. A gente tem o PED em 2013, que é o processo interno de eleição do novo diretório. 2014 vem para a reeleição da presidenta Dilma, o que tudo indica, e fortalecer os candidatos da região, a deputada federal e estadual do nosso partido e dos partidos da base aliada.
Então é um processo que deu respaldo para que o PT de São Caetano reivindicasse um espaço político que lhe faz jus na cidade. Então nós temos uma fatia da cidade que a gente dialoga e queremos mostrar para essa outra fatia que o PT tem condições de ajudar São Caetano a voltar a ser uma cidade de primeiro mundo. Agora, o PT de São Caetano, diferentemente das outras cidades do ABC, está acostumado a ser oposição, né? Quer dizer, as outras cidades, em algum momento, o PT foi situação. E São Caetano é a única cidade que o PT ainda não comandou. Como é que essa novidade também, além de ser eleito aí pela primeira vez vereador e essa possibilidade real de ser situação, o PT está preparado para ser governo, para ser situação em São Caetano? O PT ele é pautado pela sua democracia interna, né? É o partido que elege o seu diretório, os seus dirigentes, a partir do voto interno dos filiados, do voto direto dos filiados. Então essa discussão não é uma discussão individual, não é uma vontade do vereador, não é que o professor Pio pretende apoiar o governo de forma isolada. Eu venho dizendo e defendo que seja uma conduta, uma postura de partido. Se o meu partido, por algum motivo, no diretório, na executiva, avaliar que a gente não deva ser situação, deva ser oposição, eu acatarei e assim o farei. Mas as tratativas, o partido começa a entender, acho que ele está maduro. O PT também, até 2002, era oposição. A partir da eleição do presidente Lula, se mostrou que tinha altamente capacidade de se tornar situação, conduziu o Brasil nos últimos 10 anos. Né? Conduziu o Brasil numa das maiores crises financeiras da história mundial, conduziu bem. Então o PT de São Caetano, ele está preparado sim. Eu tenho certeza que em havendo o convite do PMDB, essa discussão passando pelo diretório e pela executiva, haverá, eu tenho certeza, quentes debates, né? Não é uma coisa tranquila e serena, né? Mas eu acho que o PT, eu já conversei com as principais lideranças do partido, conversei com quase todos os candidatos a vereador, né? Foi um exercício de democracia que eu tenho fazendo, conversei com todos os suplentes do nosso partido e há um consenso, há uma predisposição de todos, não houve críticas, né? Exceto de um grupo pequeno ainda do diretório, mas as grandes forças que compõem o PT hoje defendem um alinhamento para com o governo do Dr. Paulo Pinheiro, que foi eleito com mais de 60 mil votos, no sentido de renovação, com áreas de mudança. Eu acho que o PT deve participar disso e eu acho que haverá consenso no partido, né? Eu acho que a maioria deve optar por isso, né? E nós teremos capacidade, porque vai ser um desafio para o PT também, né? Se houver esse convite, a cidade vai estar olhando, será que... Não, nós teremos de provar que o governo, nos convidando, fez uma boa escolha, tomou uma boa decisão, porque o Partido dos Trabalhadores de São Caetano, como eu já disse, tem preparo técnico e político para fazer o que há de melhor para São Caetano do Sul e em sinergia com a região do ABC. Se houver o convite para o PT, existe a possibilidade do senhor ir para o Executivo ou o senhor pretende ficar na Câmara? Sérgio, eu digo sempre que a política ela é líquida, né? Essa água eu não bebo, isso eu não faço. Mas eu vejo com muita dificuldade eu, neste momento, pedir licença do mandato e assumir uma secretaria. Né? Se houvesse o convite, eu ficaria extremamente lisonjeado, teria até qualificação técnica para isso, pelas graduações que a gente tem, mas eu me preparei para ser vereador. Eu preciso responder a 1.396 eleitores que apostaram no professor Pio, que eu teria muito a contribuir com a Câmara. E eu acredito isso, eu defendo isso. Então, a minha vontade é participar do governo, defender São Caetano, defender a cidade, mas na Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Né? Eu tenho uma experiência legislativa pelas assessorias que a gente prestou, estudei a cidade, estudei o orçamento. Semana passada, retrasada, houve audiência pública de apresentação do orçamento para 2013. Eu era o único vereador eleito, não reeleito, a estar presente. Haviam outros vereadores, mas reeleitos, né? Eleito apenas... Já no mandato. Já no mandato. E fui para aprender, para questionar, porque é o orçamento que eu vou ajudar a fiscalizar em 2013. Claro. Então, eu estou preparado, me sinto convencido que eu tenho um papel importante a cumprir na Câmara Municipal. E há outros nomes, há outros quadros importantes do PT que poderiam assumir, né, uma secretaria, se fosse o caso, ou uma diretoria com extrema
qualificação, com extrema capacidade. Então eu acho que seria um equívoco, seria prematuro. Acabei de ser candidato pela primeira vez, acabei de ser eleito, já abrir mão de um mandato a disputar, a preencher um outro cargo, eu cometeria o erro político do Serra, né, que abandonou a prefeitura de São Paulo e pagou um preço caro agora na eleição. Então eu não tenho essa vontade, a não ser que seja uma decisão, uma situação colegiada do partido. Mas não é isso, a possibilidade de eu abrir mão do mandato hoje, ela é mínima. Acho que é agora, vereador, de que forma o episódio Edgar Nóbrega, um episódio desgastante para o PT, em que o vereador Edgar Nóbrega, que foi candidato a prefeito, se viu forçado a renunciar por conta de um episódio envolvendo uma gravação, uma conversa dele com o então secretário Tite Campanella. De que forma isso afetou a campanha do PT? De que forma isso prejudicou a imagem do PT na cidade, na sua opinião? De fato, foi um episódio extremamente prejudicial. Eu acho que não apenas ao PT ou apenas ao Edgar, mas à política como um todo, né? Você acaba, porque é um episódio que você acaba comprometendo não apenas um partido, mas toda a relação da política da cidade, de outras cidades, né? Porque você expõe uma situação prejudicial a todos. De fato, em se tratando do PT, nos prejudicou muito, né? Porque nós já víamos com uma candidatura majoritária sofrendo diversas dificuldades, porque as outras duas candidaturas, a do Dr. Paulo Pinheiro e a da doutora Regina, já havia polarizado a cidade, que já não tinha espaço político para que a gente entrasse nessa disputa. E aí quando há este episódio e culmina na renúncia do nosso candidato até então a prefeito, o Edgar, isso por um momento gera um hiato, um vazio, né? O que a chapa de vereadores fará o que agora, né? Em nenhum momento houve uma definição oficial do PT a apoio a nenhuma das candidaturas. O PT defendeu a independência, mas individualmente a militância e alguns candidatos acabaram migrando para a candidatura do PMDB, que é o partido mais próximo a gente. A gente tem uma história de oposição ao PTB. Então, com a renúncia do nosso candidato, nós não poderíamos de forma alguma apoiar o PTB, né? Então, houve aí um movimento natural, né, principalmente da militância, ao PMDB. Então, de fato, foi um problema muito sério, né? O PT, o professor pediu renúncia da candidatura a prefeito, se afastou da presidência do partido, a comissão de ética está reunida, está discutindo quais são as providências que serão tomadas, né? Aguarda-se aí um posicionamento do Ministério Público, que também está averiguando aí me parece que está ouvindo aí todas as partes, né? Tem um processo. Então, com muita responsabilidade, com muita calma, o PT de maneira interna está conduzindo esse processo. O senhor acha que seria caso de desligamento, de expulsão do quadro? O senhor que já trabalhou com o Edgar Nóbrega, né? E assim, o Edgar ele cometeu um erro político, né? Assim, o episódio é fruto de uma gravação claramente manipulada, claramente conduzida, para que o Edgar desse respostas comprometedoras a partir da situação exposta pelo secretário de governo. Então está claramente ali que foi uma conversa construída para aquele resultado. Então eu penso que o PT tem de ter responsabilidade na condução desse processo. Não podemos pegar um filiado com mais de 30 anos de partido, simplesmente descartar, olha, você não serve mais, porque o Edgar defendeu o PT durante anos. Mas também não dá para a gente fingir que nada aconteceu, passa um paninho aqui em cima e deixa rolar. Eu acho que assim, o PT ele vai dar uma resposta muito séria, muito correta aos seus filiados, à sua militância e principalmente à cidade, né? Nós tomamos à época as medidas que poderiam ser tomadas. Afastou o Edgar da disputa, ou afastou da presidência. Agora, a decisão dele manter ou não a filiação, uma decisão extremamente restrita ao partido, não mais ao conjunto aí dos demais partidos, né? Passa por uma discussão nas outras esferas partidárias, estadual e nacional, mas eu acredito que a gente deva ter aí até o começo de 2013
uma resposta a ser dada, né? Pode ser a manutenção, pode ser uma suspensão, né? A gente vai estamos esperando outros subsídios para ter uma resposta definitiva. Mas eu acho que o PT, independente deste episódio, ele tem de se reerguer como o Fênix, se reerguer das cinzas, né? Ter uma política muito séria de unidade de fato partidária. Mauá e Santo André nos deu os exemplos. E quando o PT senta, tem um acordo político, pensa numa estratégia comum e dá um basta nas brigas internas, ele sai vencedor da disputa. Isso se deu em Mauá, que é a eleição agora anterior do Dr. Oswaldo e agora do Donizete, a eleição do Carlos Grana agora em Santo André e mesmo do Haddad em São Paulo. Então, se o PT de São Caetano colocar a cabeça no lugar, alinhar as nossas estrelas numa mesma constelação, eu tenho certeza que a gente entra em 2013 preparado, como eu já disse, para ajudar um governo, a ajudar 2014 na reeleição da presidenta Dilma e voltar a ter um papel protagonista na cidade. Agora, se a gente continuar nos autoflagelando na disputa interna de grupos, de chapas, de tendências, eu tenho certeza que isso vai deflagrar, em 2016, uma situação muito mais difícil do que foi agora. Para a gente encerrar, nosso tempo está acabando, infelizmente, que balanço que o senhor faz da administração José Aurico Júnior? 8 anos, termina agora no dia 31 de dezembro. Qual a sua avaliação? Eu acho que o prefeito José Aurico, ele desperdiçou uma grande chance de entrar para a história de São Caetano como o melhor gestor que a cidade poderia ter. Ele assumiu em 2004 e depois se reelegeu em 2008, numa situação atípica, né? Em 2004 ele teve uma vitória, né? Com grande apoio do prefeito até então, Luiz Tortorello, né? Fez uma disputa muito acirrada com o PT à época, se reelegeu em 2008 e conduziu a cidade por 8 anos. E durante 8 anos ele perdeu a chance, ele deixou passar, a meu ver, a oportunidade de ser marcado de uma maneira positiva na história da cidade. Eu acho que o segundo mandato dele foi um mandato muito aquém do que era esperado a partir da sua reeleição. Porque o povo o reelegeu, né? Tem uma incoerência. Assim, para 2008 ele foi reeleito com uma margem, se eu não me engano, de 80 e pouco por cento, acho que em torno disso. Como que 4 anos depois a candidata dele perde de uma maneira tão estrondosa? Então, os 4 anos do segundo mandato... Você atribui isso a ele? Quer dizer, você acha que a derrota da Regina Maura é uma derrota do prefeito? Eu acho que a Regina Maura deixou de ganhar, ela deixou de ser eleita. Agora, a expressão estar derrotado é do José Aurico. Ele não fez o sucessor. Eu acho que a cidade não aceitou que uma candidatura dele, eu acho que daria continuidade ao modelo de gestão que ele implantou na cidade. Então eu acredito que o segundo mandato dele foi um mandato muito aquém. Poderia ter sido mais inovador, poderia ter sido mais um gestor que tratasse a política da cidade de uma maneira mais interessante. Você inaugura, eu moro em frente ao Hospital São Caetano, ao engano do Hospital São Caetano, eu moro em frente. Então quando dá 7 horas, 19 horas, 7 horas da noite, só fica uma luzinha fininha, apagadinha, então você vê que o hospital não funciona. E a cidade reconhece isso, quer dizer, houve ali um tratamento de fachada, foi inaugurado agora um outro hospital, eu acho que a reportagem do Diário poderia ir lá fazer uma matéria, é um prédio arquitetônico lindo, mas não funciona. Então assim, eu acho que esse conservadorismo prejudicou, né, a cidade, mais do que prejudicar o prefeito até 31 de dezembro, José Aurico, prejudicou a cidade. Eu acho que ele é novo, ele tem espaço na política, né, a idade, né, o permite a pleitear outros espaços, mas vai ter que provar para São Caetano e para alguns aliados dele até então que ele tem condições aí de voltar a ser na política. Porque hoje eu acho que ele sai da cidade pela porta do fundo, infelizmente, porque eu, como cidadão, gostaria de estar assumindo um mandato de vereador numa cidade organizada, numa cidade com as contas em dias, não uma cidade com esse clima instável que a gente recebe. E o PT terá candidato a prefeito em 2016 ou vai apoiar a reeleição do Paulo Pinheiro? Vai depender de 2012, né? Eu acho que o PT seria muito prematuro a gente pensar em 2016 por hora. Vamos primeiro organizar a nossa casa,
pensar 2013 numa chapa de consenso, numa chapa que contemple todas as forças partidárias. 2014, o desempenho que o PT terá na cidade vai ser ponto-chave. 2015, uma montagem de chapa a vereadores com novos nomes, com novas lideranças. Aí 2016 a gente vê como é que está o preparo. É claro que fazendo parte agora, em havendo convite, o PT discutindo isso no diretório e aprovando, ficará difícil viabilizar uma candidatura própria a 2016. Mas é um partido como tantos os outros, se for necessário, terá nomes a indicar. Mas eu acho que agora vamos pensar ano a ano, com muita calma, muita responsabilidade, para não entrar em novas aventuras. Vereador, nosso programa chegou ao final. Queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Ouvir aí as suas palavras, que certamente enriqueceu aí quem não o conhecia, a oportunidade de saber que São Caetano terá um vereador preparado aí a partir do ano que vem. Obrigado, boa sorte na sua empreitada, parabéns aí por esse mandato. E o Diário do Grande ABC, o DG ABC TV está aberto para sempre que o senhor precisar dar o seu recado para a população. Novamente eu agradeço aí a sua gentileza do Diário em propor esse espaço democrático e tão importante para a região do Grande ABC, e agradecer principalmente a paciência do internauta, que me ouviu. Ele já está acostumado a te ouvir, já está acostumado aí com a sua beleza, mas a minha é uma novidade, então agradeço aí a oportunidade, espero ser convidado outras vezes. O maior prazer. Quem tiver alguma contribuição, alguma dúvida nas redes sociais, professor Pio Niello, eu agradeço a oportunidade. Estaremos aqui para fazer um novo mandato para uma nova São Caetano. Maravilha. E um obrigado especial a você, internauta. Você sabe, pode participar do nosso programa pelo dgabctv, @dgabc.com.br. E eu espero você na nossa próxima edição, na terça-feira que vem. Muito obrigado e até lá.